Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma live do Orlando Crypto. Inclusive, aceito sugestões para esse quadro quando eu trazer ali convidados, pessoas que eu respeito pra caramba do mercado, que eu sei que tem informações, visões ali muito complementares de, enfim, coisas raras. E, pô, hoje, cara, eu tô super feliz que, enfim, esse quadro que vocês ainda vão sugerir o nome, eu vou descobrir qual nome que será, porque eu tô recebendo um cara que eu acho fenomenal. Eu acho que dos embaixadores de cripto que eu já conversei na minha vida de língua portuguesa, é o cara mais técnico que eu já conversei. É um dos caras que, enfim, sempre tive papos muito técnicos, muito profundos sobre cripto, sobre descentralização, sobre visão de mercado. É legal porque a gente discorda em alguns pontos, concorda em outros, então, tipo, a gente tem uma dinâmica, mas eu acho que uma coisa que é mútua, uma visão mútua entre nós dois, é o respeito do ponto de vista de visão técnica, de compreensão de mercado, que eu acho que isso é uma coisa. Ou então tenho o prazer aqui de receber o Lauro Gripa. Para quem não sabe, esse cara aqui foi o primeiro embaixador da Polkadot no Brasil, fundou e criou toda a comunidade de língua portuguesa. Então, se você conhece Polkadot com língua portuguesa com qualidade, consequência desse cara que está aqui com a gente. Recentemente saiu, né, da posição de embaixador líder. Aí, pô, cara, é um cara que eu admiro pra caramba, entende muito tecnicamente Polkadot. Pra mim, eu acho que é um dos falantes de língua portuguesa que mais entende. Ali tá na sociedade ali junto com o Gavin Wood e com diversos outros caras da Kusama. Enfim, essa é a minha intro super bagunçada do Lauro, mas deixa ele dar uma boa noite pra você se apresentar também aqui. Valeu, Orlando. É sempre um prazer estar aqui conversando contigo. Nossas conversas sempre rendem bastante, né? Então, cara, acho que tu já falou bastante, assim, sobre mim, né? Não quero me alongar muito nisso. Mas é isso, eu ia fundar a comunidade brasileira e estou muito feliz de ter conseguido passar o cargo de embaixador líder, porque quando eu assumi esse cargo, a ideia era que ele fosse rotativo, né? Para dar oportunidade para as pessoas serem líder. Hoje a gente tem o Luiz, que é embaixador líder. Até recomendo aí trocar uma ideia com ele, o cara manja muito também de Polkadot e Kusama. Mas é isso, cara, tô muito feliz com o estado da comunidade hoje e tô aí pra gente bater um papo da hora. Pô, bom demais, cara. Só antes da gente começar então o papo, dar uma boa noite aí o Igor mandando, o Sandro, o Aloísio, Juscelin Liu. Cara, eu sempre me travo dos nomes. Tarcísio, Thiago. Pô, cara, tem gente pra caramba aqui. Já vi a galera comentando que tá animada pra essa live de hoje. O pessoal falando, querendo saber se a sua visão mudou depois de sair da parte de líder. DJ Radio falando aqui também. Pô, um abração aí pro Thiago, pro DeFi Guy, dois caras que eu gosto pra caramba. Pô, o Matheus falando que tá doido. E, pô, aquela, pessoal, se puderem, sempre esqueçam de deixar o like, compartilhar a live, canal novo, né? A gente tá começando agora, sempre quando vocês interagem no chat, enfim, ajudam a gente. Vocês sabem que eu sou um péssimo youtuber, então eu não vou lembrar disso provavelmente ao longo de toda a conversa, porque eu tô a fim de realmente saber as visões do Lauro. Eu sei que a gente também tem um tempo curto de uma horinha aqui. Então, cara, eu não vou ficar me alongando, não. Vamos direto para as perguntas. Cara, primeira coisa que eu quero saber. Última vez que a gente falou, né? Acho que deve fazer já uns 6, 9 meses, que, enfim, que a gente falou publicamente. A gente depois se encontrou em hackathons, trocou outras ideias. Mas a última vez que a gente falou publicamente, a gente estava assim no início dessa ideia de leilões de parachains, né? Talvez a gente estava até um pouco avançado nessa dinâmica, mas a gente ainda estava experimentando, entendendo. Eu acho que não dava para a gente afirmar muitas coisas sobre esse primeiro teste, essa primeira dinâmica da Polkadot. O que eu queria saber de você, cara? Qual que é a sua avaliação do estado atual da Arcade, especialmente olhando para os leilões de parachains que a gente está prestes a renovações, posto que a gente teve um hype muito grande ali naquele fundo final de bear bull market, né? Muitos parachains levantando valores astronômicos e ao longo do tempo a gente viu esses valores decaindo de forma muito significativa. Era algo esperado? Foi algo novo? Como você está sentindo essa receptividade da comunidade? Se até quiser dar uma intro só do que é parachain, leilão de parachain, se alguém caiu de paraquedas na live, acho que pode ser legal. Legal, perfeito. Cara, de forma bem resumida, assim, né? Inclusive tem vários conteúdos aí para quem quiser entrar nas minhas redes sociais, ali geralmente está fixado na bio. Eu tenho conteúdos explicando bem a fundo o que são leilões de parachains, esse tipo de coisa, mas aqui eu vou tentar dar uma resumida, né, para a gente ter mais tempo para tratar de outras coisas. Ele é uma espécie de mecanismo que permite com que blockchains paralelos se conectem a Polkadot. Então, essa é uma estratégia de escalabilidade que vem sendo adotada por vários players do mercado, várias soluções de escalabilidade estão indo para
soluções similares a essa, que são soluções modulares e heterogêneas, são formas de você escalar de maneira fragmentada. Então, por exemplo, a gente tem duas visões antagonistas em cripto hoje, que uma Ethereum, que escala de maneira fragmentada também, por meio dos rollups e tal, né? Então você tem essas redes paralelas sendo construídas para escalar Ethereum. Bitcoin também vai um pouco para essa linha, com Lightning, Stacks e outras coisas. E aí, por outro lado, a gente tem, por exemplo, Solana, que tenta escalar tudo de maneira monolítica num único blockchain. Então, a Polkadot vai por esse outro lado também, modular, ela é super modular e heterogênea. Então, basicamente assim, se eu quero empreender na Web3, tenho a ideia de ajudar na escalabilidade da Polkadot, eu posso criar uma parachain, que é esse blockchain paralelo, e me conectar na Polkadot. Mas para conseguir me conectar na Polkadot, eu preciso vencer um leilão. Esse leilão é mais ou menos a mesma coisa que passar uma transação no blockchain. Quando a gente vai passar uma transação em Bitcoin ou Ethereum, a gente está participando de um leilão também. Só que ele é um leilão de um único bloco, baseado nas taxas. Então, se eu quero entrar num bloco de Bitcoin quando ele está super concorrido, eu preciso pagar uma taxa super alta para vencer esse leilão e entrar primeiro. Polkadot é a mesma coisa, só que o que ela faz é que ela pega e estende esse tempo, essa janela de tempo em vários blocos. Então, são 2 anos de blocos que você aluga de forma adiantada e pode usar ele por esses 2 anos de forma tranquila, né? Além disso, a comunidade pode ajudar a participar emprestando DOT para que o time possa garantir essa vaga de parachain e ganha o token da parachain como recompensa disso. Como ferramenta de distribuição de token, eu acho fantástico, porque é uma forma bem transparente e adiantada de você saber quantos tokens você vai ganhar. É diferente de um airdrop, por exemplo, que você não sabe qual vai ser a fórmula de distribuição, você fica ali participando, mas às vezes beneficia alguns insiders, pessoas fazem várias carteiras para se beneficiar e tal. O crowdloan, o empréstimo coletivo, por outro lado, ele é muito transparente, as regras são explícitas antes dele ser distribuído, e eu acho que como mecanismo de distribuição ele é fantástico, assim, é muito, muito bom. Nesse momento, o que a gente está discutindo é se existe uma demanda significativa por espaços de bloco na Polkadot, né? Visto que ela começou ali com bilhões de dólares nos primeiros aluguéis, a Kala e Mumbin pagaram cada uma ali 3 bilhões de dólares, eu acho, no aluguel em DOT, né? E agora isso caiu 99,99%. Existem 2 visões que a gente pode adotar em relação a isso. Algumas pessoas criticam e falam a demanda está muito baixa. Isso se explica pelo momento de mercado, né? Até as taxas de Ethereum caíram significativamente agora, começaram a aumentar um pouquinho de volta, mas elas também chegaram a cair 90%, 99%, se comparado ao time high delas, né? E daí, por outro lado, existe uma visão muito interessante de algumas pessoas que defendem que é bom e positivo que o leilão de parachain esteja acessível, porque isso quer dizer que você paga muito barato para ter segurança compartilhada da Polkadot. E a gente percebeu que a demanda ela não parou necessariamente. Cada slot de leilão foi leiloado, não é como se não houvesse demanda, mas a oferta está muito boa. Existe A oferta tá a gente barata, diz as pessoas que estão pagando pouco. estão pagando pouco, exatamente. A gente diz que existe uma abundância de espaço de blocos na Polkadot e é por isso que tá tão barato, e isso não necessariamente ruim. Então, existem essas 2 visões, né? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu acho que é por aí. Não, cara, eu achei bem legal, porque particularmente eu nunca tinha escutado essa visão de você pensar, né, os leilões de parachains como espaço de bloco. E realmente, se a gente olha na dinâmica de blockchain, normalmente você tem um leilão para você ter acesso a alguma coisa, né? Eu sempre bato nessa tecla, né? Muita gente fala, pô, quando a gente vai ter a blockchain barata? Eu falo, cara, barato é relativo atrelado à adoção. Então, por exemplo, a gente pode agora lançar um roll-up com diversas transações por segundo e hoje custar 1 centavo de dólar e daqui a 5 anos custar
$1.000 para estar naquele roll-up. Tudo vai depender do quanto você vai adotar e do quanto vai existir demanda por aquilo. Então, o preço, né, do custo de transação de uma cripto, dentro de registro ou de execução de uma determinada transação, ele não é apenas um preço fixo, né? Mas ele tem uma expansão de acordo com a demanda, igual você comentou. Você poderia pagar milhões de dólares para o espaço dentro da Polkadot, como você pode pagar agora milhares de dólares, dependendo dessa dinâmica de oferta e demanda, que é uma coisa que é utilizado pelo mercado. Cara, você tocou num ponto que eu gostaria muito de explorar, que é a Polkadot, ela teve o seu design de tokenomics muito pensado, associado às parachains. Se a gente pensa no token DOT hoje, quais são as funcionalidades essenciais do token DOT? Você pode fazer estrutura de governança, né? Então você consegue ali ter a sua voz ativa dentro da comunidade, o que é super positivo. Você tem a dinâmica do staking, e o staking da Polkadot ele sempre foi pensado como uma taxa de juros. Para quê? Para beneficiar a pessoa que ela está disposta a proteger a rede. Então, estou disposto a proteger a rede. Então, eu vou lá, travo, pego o DOTs. DOT é um token que foi desenhado para ser inflacionário. Então, naturalmente, quem está em staking, teoricamente, está protegido dessa inflação, se a demanda se estabiliza. Mas uma ideia muito grande era que você tivesse pelo menos ali na faixa de 50% a 60% dos tokens DOTs travados em parachains. Eu lembro que a gente já tinha tido esse papo, e eu lembro que era alguma coisa nessa linha. Só para corrigir o dado, é 30%, mas é isso aí. Quase 30% travados em parachains, certo? Que seria justamente a lógica do quê? Olha, eu vou criar uma taxa de juros e eu vou criar, mesmo dinâmica econômica. Ou eu posso emprestar para o, eu vou colocar muitas aspas aqui nessa minha analogia, Estado, que seria a Polkadot, né, a Real Chain, que vai proteger, que vai observar, foi difícil, né, você falar que a parada é o Estado, falando de cripto, mas enfim, vocês vão entender, Estado. Ou eu posso arriscar essa garantia que eu tenho dos DOTs e travar, né, esse meu dinheiro em empresas e incentivar essa iniciativa privada, que seriam as parachains dentro da Polkadot. E isso justificaria e estabilizaria o tokenomics da Polkadot. E aí, cara, eu queria entender muito da sua perspectiva de tokenomics. Você acha que nesse momento de bear market, quando a gente tem essa queda e essa quebra de expectativa da demanda de parachains, pelo que você falou, não era alguma coisa tão esperada, tão consensual que a gente teria essa dinâmica. Eu acho que o bear market e o bull market ele tem muito de quebrar paradigmas. Uma hora você está no céu, uma hora você está no inferno. Se você sente que isso impacta de alguma forma a repensar, cara, pô, faz sentido essa taxa que a gente paga em staking na Polkadot, faz sentido ter essa dinâmica mais agressiva, inflacionária, e talvez até mesmo essa dinâmica mais agressiva inflacionária, ela está repassando o custo da gente ter uma blockchain tão segura e tão estável para o usuário final. Vide o que acontece, por exemplo, numa economia normal, que o Estado ele vai se endividando para aumentar sua, teoricamente, para melhorar a sua estrutura, a gente sabe que na prática não é bem assim, mas teoricamente para aumentar a sua estrutura, e repassa via inflação para o seu usuário. Você acha que a gente pode ter tido até um evento análogo? Eu falo isso porque eu vi alguns experts de Polkadot trazendo essa discussão, falando, cara, hoje você tem sim uma blockchain barata e segura, Polkadot mas ela repassa parte desse custo para o investidor que está interagindo naquele ecossistema. Sim, exatamente. Eu acho que a única questão é que ela não passa necessariamente para o investidor, ela busca passar para a parachain, porque é a parachain que está se beneficiando do serviço e é ela que, digamos assim, está gerando valor e ela que precisa, ela está gerando valor e ela está se beneficiando desse valor e ela precisa pagar alguma espécie de, além do aluguel, né, porque o aluguel é muito barato, ela precisa pagar alguma espécie de premium em cima disso. Então, e como que se dá isso? A gente vai observar cada vez menos crowd loans. Então, cada vez mais as parachains, elas vão se estabelecer e elas vão se auto-renovar com base na receita delas. Então, existe um incentivo para que as parachains sejam superavitárias e que elas tenham, que elas gerem fluxo de caixa, que elas sejam saudáveis economicamente, para que elas tenham capital para se autossustentar, porque elas não podem ficar emitindo token indefinidamente, né? Elas precisam ter uma política monetária estável, sem intervenções. Então, a tendência é que elas se autofinanciem com sua própria geração de renda, né? De lucro. À medida que elas se autofinanciam, esse DOT está saindo das parachains, né? As parachains estão marcando com ele. Esse DOT ele não sofre ajuste da taxa de juros, né? Ele não
Ele não recebe recompensa de stake, porque ele está travado. Enquanto isso, a inflação ali, ela vai estar comendo 7 a 8% por ano desse DOT. Só que, em compensação, se você está em stake, você vai estar recebendo 15 a 16%. Então, você bate a inflação em dobro. Você está, né, acima da inflação. Você, como staker, como usuário normal, está ali saindo no lucro ainda, ganhando uns 7%, tranquilo. E ele é um mecanismo de transferência, então, da parachain, que está se beneficiando da Polkadot, né? E está pagando por um serviço e vai para os holders. Então, eu acho uma economia bem interessante, porque à medida que as parachains crescem, elas geram muita renda, elas vão ter capacidade de arcar com isso, e elas vão pagar pela segurança da rede e vão, de certa forma, redistribuir o DOT para os stakers. Esse é o mecanismo pensado. Agora, claro, se vai funcionar, só o tempo vai dizer, né? Mas por hora a gente está vendo isso, a gente está vendo que, apesar de não estar tendo mais muito crowd de estar barato, a gente está vendo esse processo de renovação por conta das parachains. E a medida e assim, a gente também tem muita abundância, ainda tem muita vaga de parachain. Tem 43 ocupadas, mas são no mínimo 100 no total, então existe ainda espaço, né? Talvez à medida que a gente chegar no limite de uso da Polkadot mesmo, que ela ainda não foi testada para valer, né? Ela aguenta muito mais vazão do que isso. Aí a gente vai começar a ver uma dinâmica mais competitiva, tipo assim, cara, para ti ter que pagar de novo muito caro, se autofinanciar de maneira muito cara, e isso vai se reverter pro staker, pro holder, né? É isso, assim. Não, achei interessante essa perspectiva. Talvez o momento agora do Polkadot é um momento que ele sofra mais com inflação, né? Porque a gente está justamente nesse meio desse processo de leilão de parachains, no bear market, que não está existindo tanta essa dinâmica. E hoje o usuário final que está financiando a parachain talvez esteja pagando um pouco desse preço. E aí, cara, a segunda pergunta que eu queria trazer nessa linha é se você vê, cara, beleza, entendi o tokenomics, eu acho que ele faz sentido de verdade, tipo assim, porque em um dado momento o usuário que está ativo ali, ele está continuando o seu staging e aí você faz a Paratim pagar o custo, né? Pagar o custo de aluguel. Então ela vai ter que ir a mercado, puxar tokens DOTs, se estabilizar e assim futuramente. Eu acho que a questão é você criar demanda para estar travado dentro da Polkadot. Você tem interesse de ser uma Paratim da Polkadot. E nessa perspectiva, cara, eu queria entender para você o que são drivers para construir essa demanda. Seria a gente, por exemplo, desenvolver as para-threads, e até se eu puder falar como que está esse status hoje, desenvolvimento de para-threads, para a gente começar a comunicar com outros ecossistemas e às vezes fazer um onboarding de um novo usuário. Seria, por exemplo, a gente voltar a ter um enriquecimento do token DOT e o token DOT voltar a se tornar mais interessante financeiro, a gente ter uma dinâmica mais especulativa. Seria realmente as paratins acertarem a mão e pararem de serem tão direcionadas para o usuário cripto e voltarem. O que você vê como driver para a gente começar a aquecer, a criar essa necessidade de, beleza, cara, eu como projeto quero estar dentro da Polkadot? Cara, é uma ótima pergunta. Eu acho que necessariamente passa por adoção real e não especulativa, porque a adoção especulativa, né, ela pode aquecer o token ali a curto prazo, pode gerar algum retorno significativo para quem entra antes, quem chega depois acaba se ferrando, acaba segurando às vezes por anos, né? Essa dinâmica acontece no próprio Bitcoin, em Ethereum, a gente vê isso acontecendo, existe um grande boom especulativo e depois, né, a grande queda, depressões, 80%, 90%. É o ciclo do mercado, né, cara? É o ciclo do mercado, exatamente. Eu acho que para a gente amadurecer, a gente precisa esperar um pouco esse ciclo, não vai ter mais tantas oportunidades de volatilidade, vai ser uma coisa mais estável, assim como o mercado de ações deveria ser, mas nem sempre é, né? Mas algumas empresas mais robustas, elas tendem a ser um pouco mais estáveis, elas não passam por volatilidade tão absurda, né? E eu acho que necessariamente passa por uma adoção mais disseminada, que não dependa tanto da pessoa ser tipo super inteligente, super antenada em cripto, né? Porque especialmente a Polkadot ela passou no início ali por um grande desafio, porque primeiro que ela não é pensada para o usuário comum, ela não é tipo, ela é muito mais pensada ela é muito complexa e ela é muito pensada para o desenvolvedor, ela é um produto, né, de software.
ela é pensada para o desenvolvedor e ela é mais pensada para embarcar grandes empreendedores, grandes instituições. Ela é mais pensada para o institucional mesmo, ela não é tão pensada para o usuário comum que faz stake ali e tal. Então, agora deu uma melhorada significativa, a gente tem a pool brasileira, inclusive, que você consegue fazer stake com um clique só e qualquer quantidade de DOT. Você vai lá e só escolhe a nossa pool, a partir de 2, 3 DOTs, você faz stake com a gente, está bem mais fácil, a carteira está bem melhor. Mas antigamente até a carteira era horrível, assim, era muito ruim de usar, e isso afastou a adoção de algumas pessoas, né? Então a gente precisa superar isso, a gente precisa ter uma adoção tipo muito simples. A gente imagina que no futuro as pessoas não vão nem saber que elas estão usando Polkadot, elas vão estar usando uma aplicação interessante ali de algum tipo de investimento, alguma renda fixa, alguma coisa assim, dentro de algum aplicativo financeiro, mas por baixo é um contrato inteligente dentro da Aster que roda dentro da Polkadot e o cara nem sabe que isso está acontecendo, né? E isso gera demanda porque, pô, tem vários usuários conectados ali e tal. Então a gente imagina que tem que ser assim para gerar valor para o token, daí ele capturar valor, né? Necessariamente passa por uma adoção e por uma demanda orgânica, saudável e não especulativa. E outra coisa que a gente enxerga como uma vantagem competitiva é que recentemente a Web3 Foundation anunciou que o token DOT, ele é software, ele não é um security. Então a gente, inclusive nesse relatório recente ali da China, houve o Gavin Wood foi citado, a Web3 Foundation foi citada, a Polkadot foi citada. A gente está vendo que existe o institucional, ele está mais seguro com a Polkadot, né? Ele está mais tipo, se eu for construir uma solução de blockchain, para seja lá qual for o que eu quero fazer, se eu quero construir um jogo, se eu quero construir um cartório, se eu quero construir uma ferramenta de DeFi, enfim, não importa qual que é o segmento, dá muita segurança institucional, segurança jurídica, você olhar para um token que tem essa clareza regulatória e que o regulador está aceitando e falando, não, realmente está tranquilo, realmente esse token tem uma clareza maior sobre a finalidade dele. Então a gente vê uma vantagem competitiva e a gente acredita, a gente vê dados disso também, que o institucional está olhando para o Polkadot, está entrando na Polkadot, e que isso pode ser um driver significativo de demanda. Cara, legal. Pô, bem legal, porque concordo com você, eu vejo, acompanho bastante, acho que o Polkadot ela consegue ir na contramão, no sentido de, cara, é um dos poucos ecossistemas não EVM que o investidor se esforça para se adaptar em termos de custódia, infraestrutura para estar dentro. E, cara, eu vi uma pergunta aqui, pessoal, eu tô salvando todas as perguntas, eu prometo que eu vou bombardear o Lauro depois que eu consigo deixar uns 20 minutinhos. Mas, cara, eu vi uma pergunta aqui que eu quero puxar e eu quero encaixar ela em cima dessa dinâmica. XCM pode gerar uma demanda alta de Polkadot? Aí eu quero complementar essa pergunta. Que, assim, e aí, cara, eu acho que a gente vai até entrar um pouco de polêmica aqui. Eu sei que Polkadot concebeu, talvez, a primeira ideia do que seria Layer Zero, que seria a ideia de mensageria, né? Quando a gente fala de Layer Zero, o que a gente está querendo falar, pessoal? De um ecossistema, que ele tem uma base central que se comunica com múltiplos ecossistemas. Polkadot e Cosmos, eu acho que são os dois grandes cases que conceberam essa ideia. Cosmos via IBC, de uma forma mais livre, que em vez da Cosmos ter leilões de parachains, você monta na hora que você quiser, até você não ter um vínculo tão claro do token Atom com a Cosmos, até uma das grandes críticas que eu particularmente tenho, a tokenomics, e me faz, por exemplo, não estar acompanhar o ecossistema Cosmos, mas não estar exposto ao case. E agora, no caso de Polkadot, ele tem um vínculo mais claro, justamente para essa dinâmica de leilões de parachains e segurança compartilhada, que o Lauro comentou. E a Polkadot, né, assim como a Cosmos tem o IBC, Polkadot tem o que a gente chama de XCM, que é justamente esse protocolo de mensageria interno para parachains. E aí a gente começou a ter um outro conceito de Layer Zero de mensageria, particularmente é um conceito que eu tenho uma visão, para mim é um conceito que faz mais sentido. Aí eu sei que o Lauro discorda um pouquinho de mim, que a gente já não sei até como estou a visão agora. Eu sei que há 1 ano e meio atrás a gente teve um debate técnico sobre isso, que seria o que a gente tem do CCIP, né, do Cross-Chain Protocol da Chainlink, do Layer Zero Labs e da DataChain, que é um protocolo
de omnichain, que ele estaria compatível no futuro a todas as blockchains. Hoje a gente sabe que ele é muito restrito ao EVM, que ele está tentando fazer o que a Polkadot faz para o ecossistema dele, para o ecossistema EVM, mas que a ideia no futuro é que ele seria compatível a todo o ecossistema. E aí a minha pergunta em cima de tudo isso é, cara, Polkadot é legal, por quê? Porque a partir do momento que eu criei uma parachain, eu estou conectado a todo aquele ecossistema de parachains. Você, primeiro, qual é o valor que você enxerga no XCM, nesse contexto que a gente vai ter as omnichains integrando outros ecossistemas? E outra coisa, cara, você vê no futuro uma arquitetura que vai ser basicamente uma omnichain dessas, Zetachain, Layer 0, CCIP da Chainlink, conectando via uma parachain da Polkadot, e aí essa parachain sendo a porta de ponte para todo o ecossistema da Polkadot, porque eu penso que a partir do momento que a gente criar uma solução de omnichain conectada à primeira parachain da Polkadot, a gente destrava não a conexão daquele único ponto, mas de todo o ecossistema da Polkadot para aquela estrutura e para todas as estruturas que a gente faz. Então, no momento que você linka um único ponto da Polkadot, você tem um efeito rede de ecossistemas que você atinge, de estruturas, sejam app chains ou de múltiplas aplicações, muito maior do que você conectar apenas em uma outra blockchain. Queria saber essas duas visões suas, não sei se eu fiz uma pergunta muito técnica para o pessoal aí vai dando feedback no chat. E até, galera, só responda aí no chat quanto likes que a gente tá, só para saber como é que tá indo a dinâmica aí. Cara, então, essa discussão ela é bem complexa, para dizer o mínimo, e existem vários conceitos. Cara, essa live ela não é friendly no momento aqui, você chama friendly. É verdade. É verdade. Cara, mas realmente é uma discussão muito legal e que ela ainda está muito em aberto, né? Tipo, os próprios conceitos de Layer 0 ainda estão em aberto, existe essa, digamos, essa disputa ideológica e de sentido da palavra, do conceito de Layer 0. Existem vários players aí, até a própria Celestia, que está flertando um pouco com isso, com essa ideia de data availability, Axelar, a própria Angel Layer, que quer fazer essa ideia de restaking na Ethereum. Recentemente, assim, o Vitalik até lançou um blog post ali falando um pouco sobre a Angel Layer e algumas preocupações que ele tem. E aí ele... Na verdade. Deu umas porradas, assim. E eu entendo um pouco o que ele falou ali, que você, cara, começa a criar um ponto que, se der errado em uma blockchain menor, ela gera um efeito em cascata em tudo que está em stake ali dentro da layer. Então, exatamente. Exatamente, né? Você cria essa mas, espécie de efeito dominó do risco, né? Tipo que quase como se você estivesse criando um mini subprime, assim, de staking das coisas. Exatamente. Quando ele falou que você ia projetar o mini subprime, eu falei, caralho, ele tem um ponto. Mas enfim, segue o raciocínio, desculpa te interromper. E necessariamente, quando a gente fala de interoperabilidade, você vai estar falando de alguns validadores que estão numa rede, validando para outras redes, e isso tudo se misturando e tal, né? Então, particularmente, o que eu acho, o que eu vejo, o que eu acho ideal é que exista realmente uma grande diversidade de ferramentas, de soluções, e que elas compitam entre si. Competição geralmente é muito positivo para o mercado, né? Competição faz com que a gente sempre esteja buscando ser melhor, e a competição ela é um drive muito bom de inovação, de melhoria para as coisas, né? Então eu acho que a primeira coisa é muito saudável isso, né? Mas aí até no blog post do Vitalik, o que ele falou é que a gente precisa ir por um caminho de ter mais segurança compartilhada, né? Os rollups eles buscam ser isso também. E essa segurança compartilhada você conseguir fazer de uma maneira atomizada, como por exemplo Atomic Swaps, que você faz uma transação que não expõe necessariamente os dois blockchains simultaneamente. Você faz com que um token seja queimado de um lado e seja compensado de outro, sem que você seja exposto a uma ponte, e especialmente uma ponte que tem algum tipo de vulnerabilidade, que seja regida por uma simples multisig e tal. Porque pensem comigo, a gente tem Ethereum e Polkadot, vamos supor, né? Ethereum ele tem essa coisa super robusta de vários validadores espalhados ao redor do mundo. Polkadot também, vários validadores espalhados ao redor do mundo, duas das redes com
com maior coeficiente de Nakamoto, inclusive. E aí você cria você tem duas coisas super robustas, e daí você cria uma estrutura super frágil que vai transacionar bilhões entre valores ali, né? Não dá para ser assim. Então, o XCM, o que ele busca fazer é, primeiro, ele tenta resolver isso internamente, né? Ele busca ser uma ferramenta de comunicação interna da Polkadot, porque internamente a gente consegue garantir que a segurança é compartilhada e que as estruturas são sólidas. É como se a gente tivesse primeiro pensando em construir um continente, conectando as cidades dentro do continente, criando as linhas ferroviárias, linhas aéreas e tudo mais dentro do continente, para depois que garantir que tudo está ok, começar a criar, daí sim, conexões com as outras ilhas que estão do lado de fora, né? Que seja Ethereum, Cosmos, Bitcoin, né? Então, eu diria que hoje o XCM está focado nisso, né? Mas nada impede, não tem nenhuma restrição técnica que impeça o XCM de ser utilizado para outras coisas. Mas, como eu falei, essa questão de diversidade ela é muito interessante, porque a gente vai ver soluções muito malucas, eu acho, surgindo. Uma, por exemplo, que já surgiu, que ela não tem muito a ver com ponte, mas ela fala um pouco sobre interoperabilidade, é que foi construído um roll-up baseado em Substrate, que é uma tecnologia para parachains, né? Mas ele foi adaptado para ser um roll-up e ele vai ser lançado na Ethereum. Ele vai ser uma camada 2 da Ethereum, mas que usa Substrate e que tenta interoperar a nível de código de máquina ali com a Polkadot também. Então, essas soluções vão ser muito interessantes, porque a gente vai começar a ver uma parachain que, ao mesmo tempo, ela pode ser um roll-up, e ela pode ficar alternando entre isso, também se aproveitando da governança descentralizada da Polkadot, que é outro problema, né? Que a gente viu com a Arbitrum, por exemplo, que ela busca ela busca descentralizar, escalar Ethereum, mas ela ainda sofre com centralização, a governança ali deixou a desejar e tal, e isso é uma coisa que a Polkadot já tem melhor resolvido. Essa questão, né, cara? Todos os rollups ainda têm sequencers centralizados, normalmente o único sequencer, acho que é uma fragilidade natural do ecossistema. Particularmente quando você me fala tudo isso, cara, o que eu penso? Eu fico muito animado com soluções como o CCIP da Chainlink, porque eu acho que no momento que a gente chegar a nível de mensageria entre contratos, a gente começa a ter um outro patamar, porque eu imagino o futuro de se a gente chegar a um nível elevado de mensageria entre contratos de uma CCIP, uma Layer 0 ou uma Zeta Chain. Cara, eu vou ter um contrato de token Uni na Ethereum, e eu vou ter um contrato de token Uni na Mumbi. E aí eu vou comunicar a mensagem e fazer o burn do ativo token Ethereum e conseguir fazer o mint no ativo token, o burn, né, do ativo Uni na Ethereum e fazer o mint do ativo Uni na Moonbeam a nível de contrato, a nível de gerenciamento de saldos de contratos de tokens. Eventualmente eu ainda não acho que eu vou conseguir transferir Ethereum, porque é um ativo presente, né? Eu vou ter que usar uma estrutura talvez de envelopamento de WET para viabilizar alguma coisa nessa linha, mas eu imagino que a nível de contrato, os protocolos de mensageria, eu acredito muito nessa linha. Eu também acredito numa outra linha dos modelos de swap, como por exemplo o Zetatin faz, só que eu acho que já tem mais quando você passa para o nível, beleza, eu vou fazer um swap que eu vou ter tanto a DEX ali dentro da solução, quanto essa mensageria, eu acho que aí já começa a ter alguns níveis a mais de fragilidade, mais complexidade, pode ser uma solução muito útil, mas vai ter isso, e cara, eu vejo esse XCM legal, e até eu queria te perguntar, nessa linha, cara, a minha próxima pergunta, em termos de roadmap da Polkadot, aonde que a Polkadot está olhando? Hoje vocês estão olhando, por exemplo, qual que é o nível que está para threads, no sentido de expandir interoperabilidade, que outras coisas a Polkadot hoje está olhando nessa linha para o futuro próximo? Legal. Cara, o que a gente está olhando nesse momento, recapitulando, né? Primeiro recapitulando para nivelar todo mundo, a Polkadot, então, ela tem aí 6 anos em desenvolvimento, mas live, ela tá em produção, vai fazer 2 anos agora, em agosto. Então ela é relativamente jovem, né? Não, desculpa, vai fazer 3 anos, mas parachains fizeram 1 ano recentemente, vão fazer 1 ano e meio, então é relativamente jovem, né? E o que a gente está olhando assim mais de roadmap nesse momento é que a Polkadot 1.0 ela foi entregue, ela está funcionando exatamente como foi proposto. Inclusive é um case muito interessante porque foi uma das poucas blockchains que quase não pivotou, ela
tinha um plano, entregou esse plano e está funcionando. O que a gente está olhando agora são duas coisas, né? Porque o Token DOT, ele tem três utilidades, basicamente. Uma é stake, outra é o bonding, que é para você participar de parachains e outras coisas, e o outra é a governança, né? Então, a gente até considera, de alguma forma, a própria governança do Polkadot uma espécie de killer app, porque muita gente usa, gera muita discussão, e nesse momento a gente está passando por isso. Foi liberado o OpenGov, que é uma atualização da governança, que foi para o ar na Kusama, rolou muita discussão, está tendo, assim, é muito interessante do ponto de vista de governança, se você gosta disso, né? Para quem gosta disso, a gente teve o tesouro ele foi drenado, o tesouro da Kusama foi drenado, praticamente. A gente, claro, várias coisas muito interessantes foram financiadas e várias outras coisas não deram em nada. E a gente, inclusive, começou a ter denúncias de mau uso da Kusama, né? Então, gera toda uma discussão ética sobre o uso desse dinheiro, porque ele pode ser considerado um dinheiro público até. Então, essa discussão já é muito interessante. Para quem gosta de governança e tal, ela é muito interessante, mas ela digamos que ela é uma coisa de nicho, né? É uma coisa bem de nicho, para quem gosta desse tipo de coisa. Agora, então, a gente está nessa discussão esse teste está rolando na Kusama, tá dando algumas discussões, alguns problemas, o tesouro ser drenado muito rápido e tal. É muito atrito. E a Polkadot, digamos que ainda não está pronta para receber esse OpenGov, porque a gente precisa ajustar parar algumas arestas na Kusama primeiro. E a segunda coisa, que é um pouco mais técnica, é o Asynchronous Backing, que é um update, uma melhoria nas parachains para fazer com que o tempo de finalização delas seja diminuído pela metade. Então, hoje leva 12 segundos, mais ou menos, para confirmar uma transação numa parachain. Isso vai cair pela metade, ou seja, o TPS dobra também. Isso efetivamente cria mais block space também nas parachains. Então, nesse momento, são essas duas coisas que estão em alta. As parathreads estão em discussão também. O asynchronous back é necessário, é uma etapa necessária para ter parathreads, mas elas ainda não, as parathreads ainda não estão em destaque, digamos assim. Ainda vai demorar um pouco para entrar em foco, né, as parathreads. Legal. Cara, agora eu acho que eu vou adiantar um pouco, porque, cara, infelizmente a gente só tem 1 hora de live, mas que eu vou respeitar o seu tempo, cara. Mas, cara, então eu vou puxar algumas perguntas do pessoal, né? Aí eu acho que a gente pode tentar fazer mais bate-bola. Legal. A galera tá brincando aqui, a Kusama foi feita para fazer o caos. E, cara, primeira coisa que eu queria ver, foi até uma pergunta que o Thiago mandou aqui pra gente. Ele perguntou sobre Kusama, né? E a galera também comentou no início da live se a gente poderia falar sobre essa questão da drenagem do tesouro do Kusama. Cara, eu sei que Kusama é um protocolo mais experimental, mas eu queria saber, assim, cara, se eu pudesse ser sucinto, né, pra gente conseguir pegar as perguntas da galera, senão a galera fica meio chateada com a gente, qualquer coisa a gente marca uma segunda live. Cara, o que você vê de perspectiva para Kusama? Você acha que ela vai se recuperar desse estresse que ela teve de drenagem do tesouro, eventualmente tendo menos incentivo? É um detalhe? É uma coisa reversível ou não? Pô, cara, acho que é um ponto que vai ser mais difícil a longo prazo, e mais do que isso, acho que vale as pessoas entenderem, né? Investir no Kusama é aceitar o risco de inovações, eventualmente, de cisnes negros mais prováveis, vamos dizer assim. Exatamente. Cara, Kusama, ela tá, como o pessoal brincou aí, ela tá cumprindo seu papel, isso é muito importante, né? Então, essa situação meio chata, meio desconfortável que está acontecendo com o Tesouro, ao mesmo tempo ela é bom que ela aconteça para a gente aprender várias lições e para que isso não aconteça na Polkadot, onde o impacto seria muito maior, seria algumas 10, 20 vezes maior em termos de capitalização, e até todo o marketing, todo o branding é muito mais focado em Polkadot, né? Então, é isso. Kusama cumpre seu papel, essa drenagem ela é negativa, mas ao mesmo tempo ela está fazendo a gente se movimentar, fazendo a gente discutir sobre governança. Surgiu um coletivo ali que a gente chama de hack, né? É só um
um nome aleatório que escolheram, que é um coletivo anônimo que se reuniu como uma espécie de... o conceito é activist shareholder, ou shareholder ativista, que é alguém que usa o seu poder de share, a sua alocação dentro do capital de alguma empresa, alguma organização, para gerar pressão política dentro daquela organização. Então, o hack, né, ele é esse coletivo que ele não está deixando passar quase nada. Então, quase toda proposta, se ela não é realmente muito boa, ela não está passando, porque o hack não deixa, tá ligado? Então, a gente está tendo essa edição muito interessante, assim, esse movimento muito interessante. E, de novo, é importante que ele aconteça na Kusama antes da Polkadot. Então, é claro que a gente precisa separar algumas coisas, né? Talvez como veículo de investimento, a Kusama possa estar passando por um momento delicado, porque houve uma pressão de venda, já que as pessoas começaram a consumir o tesouro e tal. E já existe uma inflação, as pessoas ainda consomem esse tesouro e não geram valor para a rede, então ela pode estar, como veículo de investimento, ela pode estar passando por um período delicado, as pessoas precisam colocar isso em mente, né? Eu gosto de frisar que eu não sou de nenhuma forma um analista financeiro ou consultor financeiro, né? Eu gosto de falar da parte tecnológica, às vezes eu falo da parte econômica também, só que é isso, a gente sempre precisa ter essa noção, né? Tipo, cara, às vezes um experimento tecnológico, ele está passando por uma fase de maturação que não necessariamente coloca ele como um bom veículo de investimento, né? Ou ele pode estar num processo, às vezes, de maturação, que ele pode estar se colocando nesse lugar de ser promissor. Então, é importante separar as duas coisas. Eu acho que Kusama é muito promissora nesse sentido, ela tem um papel fantástico. Eu sou apaixonado pelo Kusama, só que é preciso separar as coisas, né? Tipo, aquilo, nem sempre a melhor tecnologia vence, né? A gente sabe Exato. disso. Tem seu risco. Acho que aqui, só matando a pergunta, acho que é improvável, né, um hard fork para resolver essa questão, até porque mudaria muitas dinâmicas na rede, seria uma coisa muito brusca, né? Tipo, a Kusama, ela não, para atualizar, ela não passa fork, ela tem o processo de governança, até dá para fazer forks da Kusama, mas a gente não precisa fazer fork para fazer mudança. Daria para fazer algumas mudanças para tornar o acesso ao tesouro mais rígido, mas por enquanto a discussão está no nível de participação mesmo, está no nível, digamos, de consenso social, das pessoas Legal. se organizarem e participarem mais da governança. Não, boa. Vamos lá, cara. Próxima pergunta, essa apareceu umas 3 sequências, cara. Galera queria saber sobre a Kala. Cara, a gente viveu, né, um estresse bem significativo da Kala. Eu vi alguns comentários seus que, pô, cara, você se decepcionou um pouco, né, com a postura do time. E, cara, eu queria saber a sua visão. Eu lembro que você, cara, era um cara super dentro da Kala. A gente chegou até a falar com o CMO deles, o Dan, pô, que é um cara super bacana. Queria saber, cara, um pouco do que você está vendo de perspectiva para Kala, quais são os aprendizados que você tirou dessa ocorrência, se há de perspectiva na Paraty. Cara, a Kala, ela passou por esse teste de estresse que, por um lado, eu acho que ele faz parte. Todo grande protocolo passou por algum teste de estresse. Bitcoin passou em 2010, 2013 por dois casos bem críticos. Ethereum passou em 2016. Solana passa de vez em quando também. Enfim, todo grande protocolo passou por algum teste de estresse. Eu acho que faz parte. Por outro lado, o que a gente está vendo é uma demora de resolução e alguns sinais negativos assim que eu particularmente comecei a ficar um pouco decepcionado, assim, tipo, o substrate, as parachains da Polkadot, ela tem à disposição dela a governança. Você pode, é um módulo que você ativa que você pode ser totalmente transparente sobre o tesouro que você tem, ele pode ser decidido coletivamente, enfim, pode existir referendo, pode existir um conselho eleito, pode existir várias coisas. Ele é muito robusto nessa parte de governança. Só que a Kala não está utilizando isso. Seria muito bom se ela estivesse utilizando, seria um sinal de transparência. A gente não sabe exatamente quantos dots eles têm ainda que foram levantados na época de financiamento, né? Eles chamavam de build a Kala, foi ali uns cerca de 90 milhões de dólares, a gente não sabe quanto eles têm ainda, que é algo que deveria ser um pouco mais transparente, então isso foi meio decepcionante. Eu sou embaixador da Kala também, além da Polkadot, né? A comunicação com embaixadores também sumiu.
ultimamente está muito baixa. Por um lado, a gente entende que eles estão de mãos atadas porque existe um processo legal ali acontecendo com a KuCoin. Recentemente, o Brian, o CTO, apareceu ao vivo, tentou explicar da melhor maneira possível todas as situações, só que eles são muito evasivos também, tipo, ele foca muito só na questão técnica, ele vai explicando ali tecnicamente como é que aquela está evoluindo, e ela está entregando coisas novas, está evoluindo, mas toda essa parte aí de administrativa, de gerência, governança, gestão, né, não está muito transparente e é uma coisa que decepciona, porque o Polkadot te dá a faca e o queijo na mão. Tem várias paradigmas que dão exemplos fantásticos de centralização na governança, né? Então, é isso, assim, a Carla está demorando muito para responder, as respostas não estão sendo meio evasivas, não estão sendo muito boas, e a comunidade está ficando cada vez mais decepcionada, realmente. É uma situação complexa. Cara, a minha visão como analista é um pouco assim, eu acho que é um teste de stress, tecnologias novas passam para o teste de stress, mas não é um teste de stress legal, né? Na época que aconteceu um pouco depois, acabou que, na época, enfim, que eu tocava carteiras e tinha zerado posição, hoje não tenho posição em Acala, e é um pouco nessa dinâmica de teste de stress realmente. Agora, cara, perguntar um outro case aqui que pô, foi o segundo recorde de pergunta. Aster, né? Muita gente perguntando sobre Aster, sobre sua visão. Particularmente, cara, é um case que me chama muita atenção por esse motivo aqui que a galera falou do WebAssembly. Para mim, cada vez mais se ganha força essa narrativa, né, de VMs diferentes, distintos. Acho que a Celeste introduz muita dinâmica. Acho que vai fazer parte, né, da gente ter estrutura de chains. E, cara, eu queria entender um pouco de você, não, o que você tem visto de Aster, e até se você puder dar, depois de Aster, uma visão mais geral do que você tem acompanhado, deixado interessante no ecossistema de parachains específico. Eu sei que a galera perguntou de alguns outros cases, como Moonbeam, Equilibrium, a gente não vai conseguir bater todos, mas eu queria sua opinião um pouco mais a fundo de Aster e também por tá vendo algum outro case interessante nessa linha. Legal. Cara, a Aster fantástica, assim, de novo, eu sempre preciso frisar que existe uma diferença de eu estar entusiasmado com alguma coisa tecnologicamente, né, e outra coisa é que isso vai se reverter em algum tipo de ganho financeiro, né, que vai ser um bom veículo de investimento. Eu não sei, eu evito até dar esse tipo de palpite, porque não é tanto do meu interesse também, vou ser bem sincero, assim. Me interessa mais por outras coisas. Então, às vezes me anima mais toda essa questão de comunidade, tal, de poder botar a mão na massa, de ver as coisas acontecendo. Mas dito isso, a Aster, ela tem assim um case muito interessante de que eles são provavelmente o principal player no Japão. Dentro do Japão, eles são o player mais conhecido e que mais dialoga com o regulatório, assim, né, os órgãos regulatórios dentro do Japão. Eles fecharam parcerias muito grandes, como a Sony, por exemplo, dentro do Japão também. São, digamos, respeitados pelo governo japonês. E pelo que eu sei, não conheço muito da legislação japonesa, mas pelo que eu sei, eles também têm clareza regulatória dentro do Japão. O token Aster é reconhecido, não é um security dentro do Japão. Ele é software também. Então, inclusive eu deixo aí o convite, se quiser chamar o pessoal da Aster, eles são muito, muito legais. Tem o DeFi Guy aqui, que eu vi que ele estava comentando, tem o Bitcoin. Então, o pessoal que são embaixadores da Aster no Brasil, só acompanham o desenvolvimento, né? Então, a Aster tem todos esses diferenciais. Outro diferencial é que eles estão focando muito no futuro dos contratos inteligentes. E eu acho que o WebAssembly, como alvo, ele é mais que uma máquina virtual, né? Ele é como se fosse um conjunto, uma convenção adotada por vários dos grandes players para resolver vários problemas de interoperabilidade da internet, não só de Web3, mas de Web2 também. São problemas que a gente tem, por exemplo, como que eu converso, o navegador do meu computador conversa com o meu celular e conversa com o meu videogame, minha televisão. O ASME, ele busca esse alvo, essa convenção coletiva, para que você possa reaproveitar código e você possa compilar tudo num único binário reconhecível por vários dispositivos diferentes. Então, a gente acredita que
existe um grande futuro em contratos inteligentes em WASM, para eles poderem realmente serem interoperáveis, executarem vários dispositivos diferentes. A gente começa a ver uma discussão muito legal também sobre light clients, por exemplo, para que a gente possa ter contratos inteligentes rodando em celulares, né, de forma mais simplificada, com menos gasto, enfim, você poder ter um dispositivo mais fraquinho, assim, você ainda assim poder acessar a Web3, blockchains. E eu acho que a Aster tá realmente sendo um dos pioneiros nessa discussão do futuro dos contratos inteligentes, né? Eles têm suporte EVM também, mas eles estão incentivando muito o uso do ASM, e dentro da Polkadot a gente tem o Ink também, que é uma linguagem de contratos inteligentes baseada em Rust, que também é uma linguagem que hoje já se estabeleceu como uma das linguagens mais seguras e mais adoradas até do mundo. E o Ink, ele é uma espécie de... ele é uma DSL, que a gente chama, que é uma linguagem de domínio específico que facilita o desenvolvimento de contratos inteligentes. Então, você não precisa aprender Rust completamente, você precisa só dominar um pouco do Ink ali para já sair codando alguns contratos inteligentes e bastante seguros até, porque o próprio Rust e a infraestrutura garante, já abstrai um pouco dessa segurança para você. Então, a gente imagina que pode ter um novo boom aí de desenvolvimento de contratos inteligentes, novos programadores surgindo em breve. Pô, cara, bem legal. Assim, eu acho que a gente já tá no ponto final e aí eu queria fazer um teste diferente, se você me permitir, cara. Que é o seguinte, muita gente tá querendo, perguntando, né, realmente, do Polkadot do ponto de vista de investimento. Eu sei que você não gosta de dar esse posicionamento. Acaba que isso acaba sendo um pouco do meu trabalho como analista. Eu queria, cara, pegar um resumo de tudo que a gente falou aqui e dar minhas impressões do case, do ponto de vista de investimento. E, cara, queria ter seu feedback do ponto de vista técnico. Eu acho que seria uma forma legal de fechar a live. Naturalmente, eu não sei se você se sentiu evidentemente confortável. Queria tentar essa dinâmica. Eu sei que a gente nunca fez isso. Eu sei que você é um cara... Bora. De preço, tenho respeito super nesse aspecto. Sempre bato quando eu converso com você, com essa loja, eu sempre gosto de pedir permissão antes, porque, cara, eu respeito pra caramba o trabalho de vocês, do ponto de vista técnico, cara, acho fenomenal, acho muito foda. Eu acabo, além do técnico, né, flertando um pouco com essa dinâmica de investimento, entendo a lógica de especulação, mas queria saber se eu puder dar uma apanhada, eu queria, enfim, ver suas impressões nesse sentido. Claro, bora. Então, cara, assim, vou então, pessoal, dar minha impressão em relação ao case Polkadot depois desse papo com o Lauro e, evidentemente, baseado em tudo que eu já acompanhei do case. Cara, quais são as minhas impressões centrais? Primeira questão, acho que o Polkadot é um case ainda muito bem arquitetado, muito bem estruturado. Tem ali o segundo maior número de desenvolvedores, então tem potencial para trazer inovação para o mercado. Vejo que o Polkadot hoje, no curto prazo, sofre com a questão da sua estrutura de tokenomics, por conta de ainda não ter atingido o nível de maturidade e demanda razoável para o tokenomics. E muito possivelmente, mesmo, enfim, acredito que nos próximos meses e anos, se a gente continuar um bear market mais prolongado, talvez isso vai penalizar mais ainda DOT do ponto de vista de tokenomics. Então, acho que é um ponto de alerta, pensando nesse sentido, para o cara que está olhando para investimento, especialmente para um ano e pouco, que a gente ainda tem muito supply a entrar de Polkadot nesse sentido, dado que as paratinhas não estão retendo tanto. E quando eu falo de perspectivas futuras, o que eu penso? Eu acho muito importante, talvez fundamental, a gente ter múltiplas arquiteturas de blockchain, de escalabilidade. Acho que a arquitetura de fractais da Polkadot tem se provado funcional, tem se provado fazer sentido. Eu acho que as duas coisas que vão fazer grande diferença no futuro da Polkadot para ela dar um resultado interessante serão, primeiro, a gente desenvolver aplicações realmente que atraiam o público dentro das parachains. Isso será fundamental para um uso mais massivo da Polkadot e expansão desse efeito rede por conta do XCM. E o segundo, como a gente vai fazer essa integração a nível de interoperabilidade de blockchains. Eu acho que será fundamental essa interoperabilidade, porque ela tira uma parte do monopólio da Ethereum. Nesses dois cenários, aí eu penso que em 2 anos a gente pode ter uma demanda maior por Polkadot, e hoje Polkadot, para mim, como investidor, representaria uma posição pequena na minha carteira, porque eu acho que ainda tem esses riscos, esses CIS, e principalmente esse encontro de Product Market Fit, tanto da sua estrutura de tokenomics para parachains, quanto das próprias parachains, mas que é uma alternativa muito interessante, e talvez uma das mais desenvolvidas do ponto de vista de comunidade, desenvolvedores e arquitetura,
para ser a alternativa de diversificação de narrativa e escalabilidade do Ethereum. Hoje, como investidor, essa seria a minha posição. Aí, enfim, quero saber se tem algum ponto de discordância, alguma visão nesse sentido, Laura. Fique à vontade. Não, acho que concordo bastante, assim. Uma coisa que eu sempre friso é que investimento é uma questão muito pessoal, né? Tipo, vai depender muito da sua disposição a correr certos riscos, e ele também tende a se provar com o tempo, né? Porque existem vários casos na história de coisas que eram muito promissoras, que poderiam dar um resultado significativo, mas que eram as melhores tecnologias, mas que não venceram. O mercado, às vezes, ele tem essa crueldade. Assim como tiveram coisas que foram muito ruins para a humanidade, mas que deram um lucro significativo por um tempo para algumas pessoas, né? Existem esses ciclos aí de expansão com especulação e tal. Eu gosto de lembrar, por exemplo, de uma coisa não muito distante. Eu acho muito legal a gente olhar para trás, assim, para aprender algumas lições, né? Então, algumas coisas não muito distantes, por exemplo, o boom .com, né? Teve esse boom no final dos anos 90, que toda empresa praticamente botava .com no final, .com no final, explodia no mercado de ações, né? Tipo, era só ter .com que era explosivo. Então, teve uma empresa chamada Pets.com, que era só um site bizarro, assim, para você comprar coisas para os seus pets, cachorro, gato e tal. Só que eles não tinham quase nada de fluxo de caixa, assim, não tinha estrutura nada, nenhuma. Eles chegaram a ser o sexto em valor de mercado na Nasdaq, se não me engano, e depois explodiu, sumiu, né? Várias empresas sumiram, e algumas que se destacaram foram a Amazon, por exemplo. A Amazon saiu muito bem. Ela implodiu também, mas ela saiu muito bem. Inclusive, existem algumas discussões sobre o case da Amazon, porque ela, de todas as empresas, ela é uma das piores para você trabalhar, né? Então, a gente pode argumentar até que o sucesso dela se dá porque ela explora seus trabalhadores. Então, sempre tem essa coisa relativa, assim, né? De tipo, quanto eu estou disposto a investir numa coisa que eu acredito versus eu tentar buscar alguma coisa que vai me dar retorno. A gente teve um exemplo recente, foi o Pepe ali. Um meme que não tem utilidade nenhuma, mas que no meio de um bear market foi extremamente explosivo. Algumas pessoas investiram 100, 200 dólares e saíram com 5, 10 milhões de dólares em pouquíssimo tempo. Mas onde está a realidade nisso? Onde está o investimento? E quanto você acabou impactando no final por conta de estar investindo ali no início, né? Cara, justíssimo. Né, onde que tá a sustentabilidade disso? Onde está a realidade disso, né? Até onde é um cassino, né? Tipo, que a gente está só apostando e buscando tá surfando a próxima onda. Então, eu gosto mais de pensar nessa coisa assim, tipo, cara, tentar investir mais no que você acredita, tentar até construir alguma coisa mais próxima do que você acredita, e eu acho que se tudo der certo, vai ser consequência, a valorização vai ser consequência disso. Então, no caso da Polkadot, eu não discordo muito, eu acho que ela ainda precisa passar pela prova do tempo, precisa adquirir uma demanda maior, precisa ter alguns killer apps, que a gente chama, né, algumas aplicações robustas, assim, que atraiam bastante pessoas, assim como o Uniswap. E a própria Ethereum passou por isso. Assim, eu estou investido em Ethereum desde 2016, e quando eu entrei em 2016, cara, não tinha nada em Ethereum, nem a carteira era fácil de usar, assim, era muito difícil criar uma carteira, era inseguro até, você precisava baixar uma carteira, rodar ela localmente em algum computador desconectado da internet. Cara, era bem chato. E a gente discutia muito já, tipo, cara, quando que vai surgir uma aplicação que vai trazer realmente uso para Ethereum? Em 2017 surgiram os CryptoKitties, que eram só um joguinho besta ali. A Ethereum explodiu para 1.400 dólares na época, e não era baseado em demanda real, era uma coisa muito especulativa, tanto que ela voltou lá para os 80 dólares. Então, nesse ciclo, se você não tomar cuidado, você pode se empolgar com a alta de uma coisa. Muita gente comprou Ether a 1.400 dólares lá em 2017, e agora que está começando a sair no 0 a 0, né? Que está um pouquinho acima no positivo.
Tem enquanto muito se você timing, tivesse você entende, especulação enquanto se você tivesse comprado um ano antes ou um ano depois, você teria pego por ali $10, ou talvez $80, $100. Então tem toda essa questão. Então, ao mesmo tempo que Polkadot pode estar sendo questionada, né, sempre é uma aposta, em algum nível a gente está apostando, a gente também pode olhar pela ótica de que pode ser uma boa oportunidade de fazer preço médio, de se posicionar no preço de entrada, né? Só que eu sempre fiz isso, cara. É muito Visão, pessoal essa técnica. decisão. Não, cara, concordo. Né, gerenciamento de risco, tudo isso é muito importante. Eu acho que, Cara, mas é isso. Então, só para finalizar, assim, eu gosto de fazer essa analogia com o Ethereum, que eu passei por isso com o Ethereum já, tipo, não tinha nenhum app. O primeiro app, killer app mesmo, foi o Uniswap em 2020. Aí depois os NFTs em 2021. E aí sim que a gente começou a ver essa demanda, a Ethereum começou a ter essa saúde de fluxo de caixa, de tipo a gente realmente ter tokens sendo sendo queimados e tal, ao ponto de que teve tanta demanda que a gente teve outro problema do outro lado, que as taxas estão muito caras, né? sim. Então, só o tempo vai dizer se a vai passar por isso também, e é uma decisão pessoal de cada um estar disposto a pagar para ver ou não, né? Cara, perfeito. Eu acho que entrar em Polkadot hoje é entrar num ativo que tem muito potencial, tem muitos desenvolvedores, mas ainda não encontrou o seu produto, encontrou o seu product market fit, seja em parachains, seja se provou na estrutura de tokenomics de Paratrades, que eu vejo potencial, continuo acreditando no case, tem uma posição pequena, mas como eu disse, tem uma posição pequena justamente porque ainda não vi esse produto super desenhado, igual o Ethereum passou por isso, enfim, tem o tokenomics, entre outras coisas. Lauro, cara, queria agradecer pra caramba a live, velho. Batemos aí quase mais de 160 pessoas ao vivo. Pô, espero que o pessoal tenha curtido. Deixem nos comentários se vocês curtiram ainda a presença do Lauro, se querem outras lives com ele. Cara, eu sei que você tem um almoço 9 horas, já são 9h06, então passei do que eu tinha prometido para você. Enfim, deixei aqui o Twitter do Lauro, tá por aí para todo mundo. Cara, queria dar esse espaço final, velho. Suas considerações, o que você quiser falar, velho. Realmente agradecer muito. E, cara, o que você quiser falar, fique à vontade aí. Não, legal, eu agradeço de novo estar aqui com vocês. Eu acabei de ver que tem algumas pessoas reclamando ali que a gente não está cravando se o token vai subir ou não. Cara, se as pessoas esperam que a gente vai fazer isso, só Porque, lamento cara, a para gente elas, porque vai, igual eu falei, não velho. tem como cravar, não tem, não existe isso, né? Tem potencial? Tem potencial. Tem desenvolvedores? Tem desenvolvedores. É um bom case? Orlando, estaria disposto, eu vejo a simetria. Mas, cara, enquanto eu não vejo a clareza, ó, esse daqui é o produto da Polkadot, esse daqui são as parachains que vão explodir, esse daqui é o vínculo com a estrutura de como é que chama? De leilões de parachains, cara, foi mal. Não dá para se cravar e falar, pô, vai dar isso, vai dar Sim. aquilo. Acho que essa é a linha. Mas, enfim, cara, É, foi mal. Te interrompi nas suas considerações finais. não, que é isso. Cara, é muito legal conversar contigo sobre isso também, porque a gente pensa muito parecido, né? Às vezes as pessoas esperam aí que a gente vai dar uma dica de investimento que vai mudar a vida delas, mas isso não é realista. A gente não pode, seria irresponsabilidade da nossa parte até fazer isso, né? Chegar e dizer, não, pode entrar, vai dar certo, até porque ninguém sabe, cara. Tipo assim, Ethereum deu muito certo para mim, foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, assim como o Kusama também deu muito certo. Mas, cara, poderia ter dado errado. Poderia ter dado muito errado também, poderia ter perdido tudo. Tipo assim, é isso, assim, a realidade é essa, assim, a gente não tem bola de cristal e é isso, assim, eu acho que o melhor que a gente pode fazer é estar sempre estudando, tentando tomar as melhores decisões e se tudo der certo, a gente vai ser recompensado por isso. É isso, cara. Pô, Lauro, pô, muito obrigado. Pessoal, todo mundo que acompanhou, eu agradeço mais uma vez. Twitter do Lauro tá aqui, cara. Acompanhe, vale muito a pena se você quer se atualizar sobre Polkadot. Enfim, se você quer ter visões diferentes do mercado, cara, um dos caras que eu mais respeito do ponto de vista técnico, dá pra extrair muita informação, muita coisa boa acompanhando o Lauro. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí desse quadro que eu tô trazendo convidados aí que têm visões técnicas, enfim, completas no mercado de cripto. Ainda não tenho um nome para esse quadro. Se alguém quiser sugerir nos comentários, aceita a sugestão. Fico feliz com o feedback da comunidade, curtiu a live, mais de 160 pessoas aqui ao vivo. Quem curtiu, não esquece de deixar o like, se inscrever, compartilha aí com um coleguinha que quer saber mais sobre Polkadot. Um abraço, galera, e até logo.